O problema é o seguinte: quando nós estamos falando de metas, de solução gerencial, nós vamos ter muitos obstáculos para implementar essa solução aqui em nosso país. Eu acho que eu posso mencionar 4 obstáculos principais. O próprio ensino jurídico é um grande impedimento ao melhor desenvolvimento de soluções gerenciais, a independência judicial, a independência do magistrado, a falta de um administrador profissional e, às vezes, a lei. Muitas vezes a lei vai ser um impedimento a uma boa gestão processual. A falta do administrador profissional é uma coisa crucial nesse caso. Primeiro, hoje nós temos ferramentas que nos permitem fazer um controle do acervo e da tramitação com muito mais propriedade. Eventualmente, há 10 anos atrás, esse controle da tramitação não era tão possível quanto é hoje. Bancos de dados, sistemas, nós temos todas as informações e toda a capacidade de agir cirurgicamente no controle do trâmite e do nosso acervo. Falta agora a capacitação dos administradores cartorários, dos administradores judiciais, para fazer esse controle e essa distribuição de serviço de forma a melhorar o desempenho do nosso judiciário. Esse é o nosso sonho. Eu vou pegar essa deixa então do administrador profissional, ou seja, da falta que ele me faz. Lá nos Estados Unidos existe a Associação Nacional dos Administradores de Tribunais. É um grupo de mais de 2.500 integrantes, com cursos relacionados ao tema, que auxiliam os magistrados a administrar os tribunais. Então o juiz americano, na verdade, ele tem o foco para a resolução dos processos. Existe um administrador que vai cuidar da gerência da corte daquele tribunal. Aqui no Brasil, o que a gente vê? Por exemplo, no âmbito da Justiça Federal, que acho que é a mesma realidade da Justiça do Trabalho e que não é diferente da Justiça Estadual, o diretor de secretaria, o escrivão, eles têm que ser bacharéis em direito. Eu fico me indagando, eu preciso de um bacharel de direito? Eu sou bacharel de direito. Os meus assessores são bacharéis em direito. Ou seja, será que não era melhor eu ter um especialista em administração de empresas, um psicólogo, um engenheiro de produção, uma pessoa que pudesse me dar maior respaldo na condução dos processos? Outro obstáculo é o ensino jurídico. A forma como se ensina o direito no país é uma forma que também não me agrada. Se a gente está falando em reformar o sistema de justiça, temos que antes reformar o sistema de ensino jurídico. Normalmente, na faculdade de Direito, e eu sou professor de Direito Penal, as aulas têm um caráter enciclopédico, conteudista. Você informa para o aluno tudo que é possível informar, transmissão de informações. Ou seja, é o ensino da Idade Média. Na Idade Média, o professor falava, os escribas anotavam, depois o professor cobrava e os escribas repetiam o que o professor falou. Hoje, tirando as roupas que são diferentes da Idade Média, o ensino continua o mesmo. Dificilmente se estimula o raciocínio crítico. Muitas vezes o trabalho em equipe, que é essencial se você está lidando com uma unidade judiciária, esse trabalho em equipe não é desenvolvido, não é vitaminado. Ou seja, formam-se pessoas que vão depois trabalhar isoladas num gabinete, sem saber da importância que é ter contatos, interfaces e cuidar desses relacionamentos para a boa administração da justiça. Esse ensino jurídico, ele vai ter também um problema de mostrar que o nosso ordenamento é um sistema fechado, sem lacunas e que todas as normas são perfeitamente aplicáveis. Aí eu vou levar você lá para Marabá, na Justiça Federal. Aí você vai pegar lá um processo que, na verdade, é um grande problema social encaixotado no formato de processo. Eu podia simplesmente dar um despacho para indeferir a inicial, para falar que aquilo não é uma questão jurídica, mas eu até tinha a preocupação de tentar resolver aquele problema social. Porque eu acho que uma coisa que falta para a gente é isso. A gente vê muito o direito como uma ciência, como um conjunto de princípios a serem interpretados. Mas a gente não vê o direito como uma forma de resolver problemas. E o que a gente tem todo dia nas unidades judiciárias são problemas para serem resolvidos. Um outro ponto
que eu falo e pisando em ovos é a independência judicial. Nós temos, né, a independência de juiz de julgar e a independência de administrar. Nenhum ordenamento, sistema, país vai sobreviver se o juiz não tiver independência para julgar. Ou seja, eles não podem ser punidos pela decisão que eles tomam, pela convicção que foi formada. Mas isso é totalmente diferente da independência em administrar uma unidade judiciária. Existem metas, uma estratégia institucional no âmbito do CNJ, no âmbito de cada tribunal, no meu âmbito, por exemplo, da Justiça Federal, o Conselho da Justiça Federal. Então, tudo isso, existem essas estratégias políticas, metas que devem ser observadas pelo juiz. O juiz não pode simplesmente chegar e imaginar que a sua unidade judiciária é um feudo, que com ele trabalham vassalos, e ele, como feudo, faz o que quiser e bem quiser dentro dele. Vou trabalhar o dia que eu quero, faço do jeito que eu quero, o tribunal me cobra metas, metas não é comigo. E aí nós conseguimos identificar que existe uma unidade judiciária com a mesma carga de trabalho, a distribuição equivalente, o mesmo número de servidores, a igual distribuição de processos, as mesmas leis aplicadas, mas com um desempenho totalmente diferente um do outro. Talvez em um se preserve a independência em julgar, mas na verdade está se olvidando completamente da independência em administrar, ou seja, que precisa seguir alguns critérios. Carlos, essa independência em julgar é extremamente pertinente, mas ela deixa, em alguns casos, um vácuo de liderança. Os servidores daquela unidade ficam sem ter objetivos claros, sem ter uma liderança a quem seguir, e isso causa também frustração. É verdade que para o magistrado é muito mais simples ele simplesmente entrar para o seu gabinete e prolatar sentenças. Ele não está se preocupando em liderar pessoas, em extrair das pessoas da equipe o melhor que ele pode. Mas essa não é a solução, porque gera frustração na equipe, gera um serviço jurisdicional ruim, quase sempre por conta de outros congestionamentos, e um sofrimento para o jurisdicionado e para o Estado. Parece que eu já estou cansado de falar de problemas, né? Mas essa é só para finalizar. Muitas vezes nós não vamos conseguir aplicar uma boa gestão processual por causa da lei. Às vezes a nossa lei é feita de uma maneira que pode ser o melhor administrador do mundo, que ele não vai conseguir resolver, né, o bom andamento dos processos. Vejam vocês a estrutura do Juizado Especial Federal. Existe o juiz de primeiro grau que faz aquela sentença. Da sentença se recorre para a turma recursal, que é onde eu tenho trabalhado. Da turma recursal você pode recorrer para a turma regional de uniformização de jurisprudência. Também cabe recurso para a turma nacional de uniformização de jurisprudência, um incidente de uniformização para o STJ e recurso extraordinário para o STF. Ou seja, 6 instâncias decisionais e 6 instâncias de desperdício, de excesso, para julgar pequenas causas, infrações de menor potencial ofensivo. Para percorrer todas essas instâncias, não há administrador bom o bastante para fazer isso num prazo célere.